Olá pessoal, boa noite. Vamos continuar nossa série de vídeos sobre operações unitárias da indústria química 2 e vamos continuar também o módulo 3, no qual estávamos aí falando sobre destilação simples, ou diferencial. Então basicamente o que estávamos fazendo até a videoaula anterior é, a partir de um sistema de destilação simples embatelada, no qual você tem uma massa de uma mistura binária e por um aquecimento e esperar um determinado tempo de processo, você coleta em outro tanque, em outro recipiente, um líquido com uma composição mais volátil que é mais rica do que o líquido original. Nós fizemos então o balanço de massa pertinente e chegamos nesta equação diferencial, de forma que do lado esquerdo temos dados sobre o líquido, dL sobre L, e aqui resume toda a parte de equilíbrio líquido-vapor, YX. O lado esquerdo é de fácil integração, lembrando que a integral de dx sobre x é o logaritmo neperiano de x. Consequentemente, o resultado da integral de um extremo, L0, vamos variar a variável é boa, mas vamos variar os valores aqui deste parâmetro, vamos dizer assim, de L0 até L. Então eu fico com uma integral de L0 até L de dL sobre L, tá certo? A integral disso é o logaritmo neperiano resolvido de L0 até L, então ficaria ln de L menos L0, então ln de L sobre L0 no final, pela propriedade dos logaritmos. O que é comum se fazer é inverter estes extremos de integração, tá? De uma quantidade final de líquido até inicial, de forma que deste lado fica uma razão L0 sobre L. Não foi feito nada de especial. Se eu inverto o extremo de integração aqui, eu inverto aqui também, tá? Então fica uma razão aqui L0 sobre L, onde L0 é maior do que L, porque eu começo com uma quantidade de líquido maior do que a quantidade de líquido que eu termino, tá certo? E desse lado eu fico com uma integral de x0 até x, tá? Neste caso, sendo x o mais volátil, eu começo com uma determinada fração, termino com uma fração menor no final das contas, tá? Se eu não invertesse os extremos de integração, a equação continuaria correta, tá? Eu estou falando apenas o que é usual. O mais importante é, lado esquerdo, o resultado da integral é o logaritmo neperiano. E o lado direito? Como é que eu integro esta função? Se vocês perceberem, esta função aqui do lado direito é a função 1 sobre y menos x. Isso daqui é 1 sobre y menos x dx. Então, esta é a função a ser integrada. Uma maneira de eu resolver essa integral, se ela é em função de x, seria achar uma função de y, em relação a x, substituir aqui, para que sobre apenas x, e então realizar a devida integração. Lembrando que essa equação é chamada de equação de Rayleigh, tá? Essa equação aqui com a parte feita sinalizada aqui sua integração, tá certo? E como que a gente ataca geralmente o lado direito? O lado direito, existe soluções analíticas, para alguns casos muito específicos a gente vai tratar de um. Para todos os outros casos, pode acontecer de você não ter uma função específica de y em função de x. Por exemplo, se uma mistura é uma mistura ideal, a aproximação pode até ficar relativamente fácil. Agora vamos supor que você tem uma mistura desse tipo aqui, ou até mais assimétrica. Como que você aproxima isso por uma função? Não é até uma tarefa tão trivial, tá? E mesmo que você aproxime, não vai ser uma função simples e continua deixando essa integral difícil. Uma maneira de eu resolver numericamente essa integral, então sempre quando falamos em resolução numérica, estamos nos referindo a uma solução aproximada em relação à solução analítica correta, tá? Que para alguns casos não existe. Se eu imaginar um gráfico onde na ordenada eu tenho a função a ser integrada, que é 1 sobre y menos x, e na abscissa eu tenho x, eu posso dividir
esta função em vários pedaços. Estou discretizando o domínio dessa função, tá? Dividindo em vários pedaços. E eu sei que, se eu quisesse calcular a área sob a curva, porque essa é a ideia da integral de 1 sobre y menos x dx, eu tenho uma função, estabeleço os extremos de integração e calculo a área sobre a curva. Isso é a ideia de integral. Eu posso aproximar a área sobre a curva como a soma da área destes trapézios aqui, certo? Se eu tiver poucos trapézios, os erros cometidos por essa aproximação, porque um dos lados vai ser linear e essa função não é linear, é maior. Quanto mais trapézios, melhor é a aproximação da área. Então, se a gente olhar, vamos olhar um pedacinho aqui desta função, que é justamente isso daqui que eu reproduzo aqui. Como que eu calculo, por exemplo, uma dessas áreas, tá? Qual que é a ideia do método dos trapézios? Então, eu estou admitindo que entre um ponto e o seu ponto sucessivo, eles são ligados por uma reta, tá? Que vai representar a função 1 sobre y menos x. De novo, percebam que eu estou aproximando por retas esses extremos dos trapézios aqui, ó, esses aqui. E a função não é uma reta. Então percebam, há um erro nessa resolução. Isso se sabe, né? Por isso que é uma solução numérica, não uma solução exata, tá? Qual que é a ideia? Não se deixem aí assustar eventualmente pela equação. Qual que é a ideia da área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Olha aqui, ó. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso é exatamente a área de um trapézio. Se eu quero calcular entre dois extremos de integração a área sobre a curva, eu tenho que somar esses trapézios. Então eu somo de 1 até n, sendo n o número de pedaços no qual você discretizou o espaço. Neste caso, n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu teria que somar a área de 7 trapézios. Essa é a ideia principal. Às vezes aqui não importa se é xi menos 1, menos xi ou se é o oposto, tá? Tem casos em que eu começo de um valor maior, vou para um valor menor, a integração poderia começar no valor menor ou maior. Sempre a ideia vai ser o maior menos o menor, que vai te dar a altura aqui, tá? Basicamente para a gente, né? Claro que existe integral negativa, mas para a gente ela não tem significado, tá certo? Então sempre vai ser o maior menos o menor, esses valores de área são sempre positivos, tá certo? Então a equação do método dos trapézios, né, o método dos trapézios vai ser utilizado para integrar o lado direito, o lado esquerdo já está dado. Mas percebam, cuidado, a função que você quer integrar não é a função y. A função y é quem você tem que alimentar para calcular 1 sobre y menos x. Tanto que no exercício de aplicação que nós vamos comentar durante os web fóruns, tá? Na sexta-feira, é justamente usar um diagrama de equilíbrio, por exemplo, yx, poderia ser outro, tá? Extrair para cada x qual que é o y em equilíbrio. Aí eu vou montando uma tabela de x1, y1, x2, y2, até chegar no ponto 8. Monto esta tabela. Aí eu vou calculando a função 1 sobre y menos x para cada um dos pontos, tá? Organizo isso e depois eu vou calculando a área dos trapézios, porque aí eu já vou ter as alturas, eu sei qual que é o tamanho em que eu discretizei o meu domínio, eu sei que aqui está variando de 0,05 em 0,05, por exemplo. Então a altura do trapézio é fixa, sempre vai ser 0,05, vai mudar as bases, só que as bases eu já calculei a partir de dados y em função de x, tá? É o y que está em equilíbrio com o x, tá? Isso vai ficar mais claro nos exemplos, por isso eu recomendo aí fortemente a participação nos web fóruns, tá? Eu vou postar as resoluções, obviamente, mas lá a gente acaba detalhando mais as ideias. Existe caso em que há uma solução analítica, ou seja, tem casos em que eu consigo extrair uma função y em relação a x. Qual é este caso, né, que a gente vai tratar aqui? Uma mistura binária com volatilidade relativa aproximadamente constante, tá? A volatilidade de A em relação a B nós vimos no vídeo anterior, que pode ser dada como a razão, né,
entre constantes aí de equilíbrio da fase líquido e vapor, que por sua vez pode se traduzir aí nessas frações de líquido e vapor, tá? Sendo A a substância mais volátil que está sendo calculada em relação a uma substância B menos volátil. Se eu sei que o A é o mais volátil, eu posso suprimir o A, como a gente fez lá, né? Eu já sei que está implícito que eu estou me referindo ao mais volátil. Então eu isolo alfa e só retirei os índices. A seguir eu posso isolar o Y, aplico aqui a distributiva, faço a álgebra, fica como exercício demonstrar que daqui você chega aqui, tá? Então eu consigo isolar o Y e chegar nesta função. Y é igual a alfa x sobre 1 mais alfa menos 1x, tá certo? Esta função, por exemplo, é a função que representa esta curva aqui, tá? Com volatilidade relativa constante. Misturas ideais, em geral, eu posso assumir isso, tá? Ou seja, durante todo o tempo em que está acontecendo a destilação, a volatilidade de uma substância em relação a outra é constante, tá? Percebam o seguinte, quando a gente definiu volatilidade, né? É uma volatilidade, por exemplo, pode ser calculada também como a pressão do componente A puro e a pressão de vapor do P puro. Só que a gente tem um problema aqui, certo? Mesmo que a substância ou mistura seja ideal, a temperatura aqui está variando ao longo do tempo. Então, de maneira exata, a volatilidade relativa nunca é constante. Ela pode ser aproximada como constante quando a diferença de temperatura, por exemplo, não é muito grande, ou é uma mistura binária ideal, de forma que eu posso calcular uma média, uma volatilidade média para o processo, em função de uma temperatura média. Por exemplo, variou de 60 a 80 graus, vou assumir que 70 é a temperatura média. Venho aqui e coleto a pressão de vapor para o A pura 70 graus, a pressão de vapor para o P pura 70 graus, então teria uma volatilidade média para o meu processo, tá? Mas perceba, é sempre uma aproximação isso daí. Para suas misturas não ideais, isso já vai ficar forçado, porque fica difícil eu calcular médias, porque conforme a mistura muda de composição, o que vai acontecendo também é que eu vou tendo diferença nas forças de interação intermolecular. Então a volatilidade média não representa bem a mistura, diferentemente de uma mistura ideal. Coisas assim, percebam que a ideia geral aproximações, via de regra, são sempre para as misturas ideais. Olha como é simétrica essa curva, né? Isso daqui é um sinônimo de mistura ideal, tá certo? Então eu acabei de ter uma função y em função de x, que eu posso justamente pegar a equação de Rayleigh e embutir, substituir este y por essa equação em função de x que eu acabei de achar, que está aqui. Lado esquerdo, de novo, nós sabemos como realizar essa integral, isso não é o problema nosso é o lado direito. Não é tão simples resolver isso, tá? Não vou demonstrar nada aqui, mas é possível demonstrar que o resultado desta integral é o que está aqui do lado direito, tá? Ou seja, aqui está integrado, aqui é simples, a integral deste lado é função da fração do líquido no final, fração inicial e da volatilidade. Então essa é uma equação que você pode usar para destilação de mistura binária com relação ao mais volátil, quando a volatilidade relativa pode ser aproximadamente constante, tá? E aqui você tem a nomenclatura, né? L0, lembrando, pessoal, é a quantidade de líquido no instante T0. É o que você tem aqui no seu tanque quando vai começar ainda a destilação. X0 é a fração molar na fase líquida do componente mais volátil no instante T0, ou seja, no instante imediatamente anterior ao qual vai começar a destilação. L é a quantidade de líquido no instante T qualquer, porque você pode considerar, por exemplo, o T final, né? Passou um tempo, quanto que sobrou? É o L. E o X vai ser a fração do mais volátil que sobrou no instante T qualquer, certo? Então esse é o nosso ferramental para atacar a destilação simples. Eu tenho equação para volatilidade relativa, eu tenho uma equação que relaciona
quantidade de líquido a ser destilado com dados de equilíbrio termodinâmico. Isso está fazendo uma ponte, né, de certa forma, entre balanço de massa e a parte de termodinâmica de misturas. E para um caso específico de volatilidade constante, eu tenho uma equação a ser usada que sempre vai ser essa. Se eu não puder admitir isso, uma das formas de atacar o lado direito é o método dos trapézios, mas não a única. Existem outras técnicas para fazer essa integração também, tá? Mas a técnica dos trapézios responde bem aos nossos fins. Para terminar a nossa caixa de ferramentas para destilação simples ou diferencial, lembrar que a gente sempre pode fazer balanços de massa, tá? Se você tivesse uma coluna de destilação sendo alimentada, um balanço de massa em regime permanente sem reação química se resume a que entra igual ao que sai, né? Numa coluna, por exemplo, o que sai em cima e o que sai embaixo, ou o que entra menos o que sai é igual a zero, tanto faz. Se eu foco na substância mais volátil, o que entra dela, que está entrando, por exemplo, numa coluna, né? Uma alimentação vezes o XF é igual ao que sai no destilado e o que sai no resíduo. Isso vale para a coluna, isso vale para a batelada, mas nós não usamos exatamente essas letras aqui. A gente usou L para o início, D para o final. Não importa, a gente pode exatamente transpor a ideia do balanço de massa para o nosso sistema usando as nossas variáveis. Qual que é o balanço geral? Quantidade de líquido no início é igual a quantidade de líquido no final, tá? Aqui o que entra é igual ao que sai. De certa forma aqui é a mesma ideia, só que em termos de tempo, né? O que eu tinha na entrada num tempo zero, o que eu tenho aí na saída num tempo t. Então a minha quantidade de líquido no início, o que aconteceu? Ela diminuiu. Mas a soma do que diminuiu e o que foi para o outro lado tem que ser o que tinha no início. Senão você perdeu massa, certo? Alguma coisa está errada, você tem um vazamento aqui, você perdeu massa. No final do processo, D mais L tem que dar a quantidade de líquido no início. É uma exigência da conservação de massa. A mesma exigência de conservação de massa serve para a substância mais volátil. O que eu tenho no início é a multiplicação da fração do mais volátil no início vezes o L0. Por exemplo, tem 100 mols no início. A fração é 0,4, 0,4 vezes 100 eu tenho 40 mols. E isso tem que ser igual ao que você tem do mais volátil no final, que é XD ou só X, se quiser, no final vezes D. Aqui na verdade ele coloca o D para saber que é do lado destilado, né? Mais a fração desse mais volátil que foi aqui para o outro lado, desculpa, o XD representa aqui o que foi para o destilado e o que sobrou no líquido, X vezes L é o que sobrou após um tempo aí de destilação, tá? Então o que eu tenho neste tanque de mais volátil mais o que eu tenho nesse tanque de mais volátil, XD, D e XL, isso tem que ser o que eu tinha de mais volátil no início. Caso contrário, é o mesmo raciocínio. A massa se perdeu dessa substância. Ou ela reagiu, ou tem um vazamento aí. Então F geralmente, né, para alimentação, D para destilado e B para resíduo, tá? Para a gente importa mais essas letras aqui, que são as letras com as quais, né, nós fizemos aí toda a codificação do nosso problema. Com F, D, B a gente vai usar mais para colunas, tá? Mas só para já adiantar que o balanço de massa é análogo. Então, pessoal, esse módulo termina com duas aplicações que nós vamos tratar aí mais nos webfóruns, tá? Numa primeira aplicação, você tem uma mistura de etanol e água, que não é ideal, e a gente vai usar justamente integração numérica. Este método, pessoal, aqui, por mais que ele possa parecer, nossa, difícil, no início não é. É a área de trapézio, isso vai virar uma tabelinha, onde você vai ter aí diferentes temperaturas, diferentes valores de x, de y, depois eu calculo 1 sobre y menos x, aí depois calculo a área dos trapézios, vai virar uma tabela, tá? Essa resolução. Então a gente começa com essa mistura, percebam que eu tenho diagramas de equilíbrio, dos quais eu posso retirar y que está em equilíbrio com x, sempre a destilação começa a 80 e termina em 85, tá? Nesse caso eu não consigo usar aquela equação para destilação constante, porque essa mistura não é ideal. Então a média não representa bem. A gente vai ver, na verdade, que se eu usasse uma média, o resultado não teria tanta discrepância neste caso. Por quê? Não variou muito a temperatura, né? Se começa a variar mais, 10, 20 graus,
aí a discrepância entre usar o método dos trapézios e usar esta equação aqui, que serve para volatilidade relativa constante, começa a ser maior. E claro, quanto mais não ideal, mais longe da idealidade, maior a discrepância dos resultados, tá? Justamente é o que pede no item B. E a segunda aplicação é a aplicação de um tanque de flash, tá? A gente viu aqui destilação diferencial, mas neste módulo também tratamos aí de destilação de flash, né? Aqui basicamente a gente vai usar balanço de massa, tá? Então, lembrando a ideia do flash, você tem uma alimentação, ela é bombeada, ela é aquecida, tá? Tem uma pressão PF, TF e HF, uma entalpia, né? HF, passa por uma despressurização rápida, que é considerada como adiabática, vai gerar então um vapor que está em equilíbrio com este líquido, tá? Uma pressão menor. Então, P drum, que é a pressão desse recipiente, é menor do que PF. Essa é uma válvula de despressurização, tá? Só para, deixa eu ver se tem uma figura aqui, só para, a gente aqui está falando de FD e B, né? Só para tentar ilustrar, deixa eu ver se tem uma coluna, né? Para não ficar solto isso daqui. A ideia então, o que seria um F, né? Numa destilação contínua. O F é da alimentação, D é do destilado, B de bottom, aqui do resíduo. Então, entrada é igual a saída, ou seja, F é igual a D mais B, ou entrada menos saída é igual a zero. Então, F menos D menos B igual a zero, tá? Isso que eu me referia quando eu estava fazendo, né, uma analogia entre esses dois balanços, tá? Isso é a mesma ideia para nós, aqui no sistema de destilação diferencial. Essa nomenclatura mais usada é para coluna, tá? Então é isso, pessoal. É o que faltava aqui do módulo 3, tá? De novo, não percam aí as web aulas, nós vamos discutir aí as aplicações, tirar dúvidas sobre o método aí de integração pelo método dos trapézios, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.